Então disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 42 e 43. Em certo sentido, toda conversão é única. Não há duas iguais. E, contudo, qualquer conversão é um modelo de outra. O caso do ladrão moribundo é muito mais semelhante à nossa conversão do que diferente. De fato, seu caso pode ser considerado mais como típico do que como um fato extraordinário, e assim o considerarei neste momento. Que o Espírito Santo fale por ele para alentar aqueles que estão à beira do desespero. Com muito cuidado, observemos que o ladrão crucificado foi o último companheiro do nosso Senhor na terra. Que triste companhia o nosso Senhor selecionou quando esteve aqui. Não se juntou com os religiosos fariseus, nem com os filosóficos saduceus, senão que era conhecido como um amigo de publicanos e de pecadores. Como me regozijo nisto! Me dá segurança de que ele não recusará associar-se comigo. Quando o Senhor Jesus me fez seu amigo, seguramente que não fez uma seleção que lhe trouxesse crédito. Crês que ganhou alguma honra quando te fez seu amigo? Acaso ganhou algo por causa de nós alguma vez? Não, irmãos meus. Se Jesus não tivesse se inclinado tão baixo, talvez não teria vindo a mim. E se não tivesse procurado aos mais indignos, não teria vindo a ti. Assim o sentes e está agradecido, pois ele veio, não para chamar os justos, senão pecadores. Como grande médico, nosso Senhor passava muito tempo com os enfermos, se dirigia para onde podia exercitar sua arte de curar. Os sãos não necessitam de um médico, não podem apreciá-lo, nem oferecem oportunidade para que ele exercite sua habilidade. Por conseguinte, ele não frequentou suas moradas. Sim, depois de tudo, nosso Senhor fez uma boa escolha quando te salvou e quando me salvou. Em nós encontrou abundante campo para a sua misericórdia e graça. Houve suficiente espaço para que seu amor pudesse trabalhar dentro dos terríveis vazios de nossas necessidades e pecados. E ali ele fez grandes coisas por nós, pelas quais nos alegramos, para que não haja aqui alguém que se desespere e diga: nunca se dignará a olhar para mim. Quero que estejam advertidos que o último companheiro de Cristo na terra foi um pecador, e não um pecador comum. Havia transgredido as leis do homem, pois era um ladrão, alguém que se chamava bandido. E suponho que provavelmente esse era o caso. Os bandidos desses dias mesclam o assassinato com os seus roubos. Eram provavelmente um pirata armado contra o governo romano, fazendo disto um pretexto para saquear se a ele fosse apresentada a oportunidade. Ao fim, foi feito prisioneiro e foi condenado por um tribunal romano, que de forma geral era usualmente justo, e neste caso certamente o foi, pois o mesmo confessa a justiça de sua condenação. O malfeitor que creu na cruz era um ladrão convicto, que havia permanecido na cela dos condenados e logo sofreria a pena capital por seus crimes. Um criminoso convicto era a última pessoa com a qual o nosso Senhor teve que tratar nessa terra. Que amante das almas dos culpados ele é, como se inclina até o mais baixo da humanidade. Ah, este homem tão indigno, antes que deixasse a vida, o Senhor da glória falou com graça incomparável. Falou-lhe com palavras tão maravilhosas como nunca se poderão superar, ainda que procures em todas as Escrituras. Hoje estarás comigo no paraíso. Não creio que em nenhuma parte deste tabernáculo se encontre alguém que tenha sido convencido diante da lei,
que nem sequer se possa culpar de uma transgressão contra a honestidade comum. Mas se houvesse uma pessoa assim entre os meus ouvintes, a convidaria a que encontrar perdão e a transformação em seu coração por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Podes chegar a Ele, quem quer que sejas. Este homem o fez. Aqui há um exemplo de alguém que havia chegado ao fundo da culpa e que o reconheceu. Não procurou desculpas, nem buscou um manto para tapar seu pecado. Estava nas mãos da justiça, enfrentando sua sentença de morte, e contudo creu em Jesus, e disse uma humilde oração para ele, e ali mesmo foi salvo. Como é a amostra, assim é o todo. Jesus salva outros do mesmo tipo. Assim, por isso, deixe-me expor de forma muito simples, de maneira que ninguém me interprete mal. Nenhum de vocês está excluído da infinita misericórdia de Cristo, por maior que seja a iniquidade de vocês. Se creem em Jesus, Ele os salvará. Este homem não somente era um pecador que apenas havia despertado. Não creio que antes tivesse pensado seriamente no Senhor Jesus. De acordo com os outros evangelistas, parece que se tinha unido com seu companheiro ladrão para zombar de Jesus, se em realidade não utilizou palavras de opróbrio. No mínimo, chegou a consentir com elas, de maneira que o evangelista não lhe fez injustiça quando disse: também os ladrões que estavam crucificados com ele lhe injuriavam da mesma maneira. Contudo, repentinamente se desperta a convicção de que o homem que está agonizando ao seu lado é algo mais que um homem. Lê o título sobre a sua cabeça e acertadamente crê: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Ao crer-lhe assim, fez sua petição ao Messias, que havia encontrado havia pouco tempo, e se encomenda em suas mãos. Querido leitor, vês esta verdade, que no momento em que um homem sabe que Jesus é o Cristo de Deus, pode pôr imediata confiança nele e ser salvo? Um certo pregador, cujo evangelho era muito duvidoso, dizia: vocês que viveram no pecado por 50 anos, creem que em um instante podem ser limpos pelo sangue de Jesus? Respondo: sim, certamente cremos que em um instante, por meio do precioso sangue de Jesus, a alma mais negra pode se tornar branca. Certamente cremos que em um simples instante podem ser absolutamente perdoados os pecados de 60 ou 70 anos, e que a velha natureza, que ia se tornando cada vez pior, pode receber sua ferida de morte em um instante, enquanto a vida eterna pode ser implantada de imediato na alma. Assim foi com este homem. Havia tocado no fundo, mas em um momento se despertou a convicção de que o Messias estava junto a ele, e crendo, o viu e viveu. Assim que, meus irmãos, se vocês nunca tiveram uma convicção religiosa em suas vidas, se viveram até agora uma vida totalmente ímpia, ainda assim, se neste exato momento creem que o Filho de Deus veio ao mundo para salvar os homens do pecado e sinceramente reconhecem seus pecados e confiam nele, imediatamente serão salvos. Sim, enquanto digo estas palavras, a obra da graça pode ser consumada pelo Ser glorioso que foi ao céu com poder onipotente para salvar. Desejo expor este caso de forma muito simples. Este homem, que foi o último companheiro de Cristo sobre a terra, era um pecador na miséria. Seus pecados lhe haviam encurralado. Agora tinha a recompensa por suas obras. Constantemente encontro pessoas nessa condição. Viveram uma vida de libertinagem, excessos e descuidos, e começam a sentir que caem em seus corpos as chamas de fogo da tempestade da ira. Vivem um inferno terreno, um prelúdio da condenação eterna.
O remorso, como uma áspide, os picou, convertendo seu sangue em fogo. Este homem estava neste terrível estado, e mais, estava no extremo. Já não podia viver muito. A crucificação era inevitável, fatal. Em pouco tempo, as pernas lhes romperiam para pôr fim à sua existência infeliz. Ele, pobre alma, não tinha de vida senão um curto espaço do meio-dia ao pôr do sol, mas esse era o tempo suficiente para o Salvador, que é poderoso para salvar. Alguns têm muito medo que as pessoas adiem o momento de vir a Cristo se afirmarmos isto. Não posso impedir o que os homens de má fé façam com a verdade, mas eu vou proclamá-la de todas as maneiras. Se estão a 1 hora de morrer, creio no Senhor Jesus Cristo e serão salvos. Se não chegarem jamais a seus lares, porque poderão morrer no caminho. Se agora creem no Senhor, serão salvos de imediato. Olhando para Jesus e confiando nele, ele lhes dará um coração novo e um espírito reto, e tirará a mancha dos vossos pecados. Esta é a glória da graça de Cristo. Como gostaria de enaltecer sua graça com uma linguagem adequada. A última vez que foi visto na terra antes de morrer foi em companhia de um criminoso convicto, a quem falou da maneira mais amorosa: venham, ó culpados, e ele os receberá com abundante graça. Mais ainda, este homem a quem Cristo salvou no último momento era um homem que já não podia realizar boas obras. Se a salvação fosse pelas obras, não poderia ter sido salvo, posto que estava atado de pés e mãos ao madeiro de seu destino funesto. Tudo havia terminado para ele quanto a qualquer ato ou obra de justiça. Poderia dizer 1 ou 2 boas palavras, mas isso era tudo. Não podia executar nada bom. Se sua salvação tivesse dependido de uma vida ativa de serviço, certamente que nunca poderia ter sido salvo. Como pecador que era, não podia exibir um arrependimento duradouro do pecado, pois tinha curtíssimo tempo para viver. Não podia ter experimentado uma amarga convicção de seus atos, que tivesse durado meses e anos, pois seu tempo estava medido em instantes e estava à beira da sepultura. Seu fim estava muito perto, e contudo, o Salvador o pôde salvar, e o salvou tão perfeitamente que antes do pôr do sol estava no paraíso com Cristo. Este pecador que não pude descrever com cores demasiadamente negras foi um que creu em Jesus e confessou a sua fé, confiou no Senhor. Jesus era um homem e assim ele lhe chamou, mas também soube que era o Senhor, e assim lhe chamou e disse: Senhor, lembra-te de mim. Tinha tal confiança em Jesus que se tão somente o Senhor pensasse nele, se tão somente o recordasse quando chegasse ao seu reino, isso seria o que pediria dele. Ah, meus queridos leitores, a inquietude que sinto por alguns de vocês é que sabem tudo acerca do Senhor e contudo não confiam nele. A confiança é o ato salvador. Há alguns anos estavam no ponto de confiar realmente em Jesus, mas agora seguem tão distantes dele como estavam então. Este homem não titubeou, se agarrou a essa única esperança. Não guardou em sua mente a segurança no Senhor como Messias, como crença seca, morta, senão que a transformou em confiança e oração. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ó, que muitos de vocês possam confiar neste dia, na infinita misericórdia do Senhor. Seriam salvos, estou seguro que seriam. Se vocês, ao confiarem nele, não são salvos, eu mesmo teria que renunciar toda a esperança. Isto é tudo o que nós temos feito. Temos visto e temos vivido, e continuamos vivendo, porque vemos ao Salvador vivente. Ó, que esta manhã, ao sentir o pecado, vejam a Jesus,
confiando nele e confessando essa confiança, reconhecendo que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai, vocês devem e serão salvos. Como consequência de ter esta fé que o salvou, este pobre homem disse uma oração humilde, porém apropriada: Senhor, lembra-te de mim. Isto não parece que seja pedir muito, mas como ele o compreendeu, é tudo que um coração ansioso poderia desejar. Ao pensar no reino, tinha uma tão clara ideia da glória do Salvador que sentiu que o Senhor tão somente pensasse nele, seu estado seria salvo. José, na prisão, pediu ao copeiro do rei que se lembrasse dele quando o rei restaurasse o seu posto, porém o copeiro o esqueceu. Nosso José nunca esqueceu um pecador que clama a ele, dentro do mais profundo calabouço, e em seu reino recorda os lamentos e queixa dos pobres pecadores oprimidos pelo sentimento de seu pecado. Não podes orar esta manhã e desta maneira assegurar-te um lugar na memória do Senhor Jesus? Assim, intentei descrever ao homem, e depois de ter feito o melhor que pude, falharei em meu propósito, a menos que os faça ver que qualquer coisa que este ladrão tenha sido, não é senão uma descrição do que vocês são, especialmente se forem grandes pecadores e se viverem muito tempo sem se preocuparem pelas coisas eternas. São como este malfeitor. E contudo, vocês, sim, vocês, podem fazer o que o ladrão fez. Podem crer que Jesus é o Cristo e encomendar suas almas em suas mãos. E ele os salvará tão seguramente como salvou o bandido condenado. Jesus, com graça abundante, disse: Ao que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Isso significa que se você vem e confia nele, não importa o que sejam, ele, por nenhuma razão e sob nenhum fundamento, nem circunstância, os lançará fora. Compreende este pensamento? Sente que lhes pertence e que, se vão a ele, encontrarão vida eterna? Me regozijo se já percebem esta verdade. Há poucas pessoas que tenham tanto trato com almas abatidas e desesperadas como eu. Pobres rejeitados me escrevem continuamente, apenas sei o motivo. Não tenho um dom especial para consolar, mas, como gosto, me inclino a reconfortar aos afligidos, e parece que eles sabem. Que alegria tenho quando vejo a um desalentado que encontrou a paz. Tive esta alegria várias vezes durante a semana que acaba de terminar. Quanto desejo que alguns de vocês que têm o coração destroçado porque não podem encontrar perdão, quisessem vir ao meu Senhor e confiar nele e descansar. Ele não disse: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei? Venham e ponham à prova, e o descanso será de vocês. Amém.